tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 17 de abril de 2010, sábado. Verbete é 1540. 4 páginas, 46 logias e 7 máximas. O tema, ajudante de algoz. Especialidade, conviviologia. Definição. O ajudante de algoz é a pessoa, homem ou mulher, submissa a alguém com perfil e comportamento teático de carrasco, cérbero, assediador ou repressor. Quer dizer, seja o algoz ou o ajudante, o perfil é mais ou menos esse. Agora, a autopensenidade perversa sustentando o holopensene baratrosférico. A subjugação social a alguém. A obediência crítica às ordens de outrem. A genuflexão profissional. As artimanhas e estratagemas das lavagens subcerebrais. Os procedimentos desumanos dos fanáticos doutrinadores. Os desvios e os descaminhos cognitivos. O congelamento e fixação de pensamentos retrógrados. As segundas intenções íncitas na adesividade perniciosa. A catarse evolutiva, o descondicionamento mental somático. Isso para melhorar, né? A difusão de energias conscienciais tóxicas. A verbalização, a crítica de inspirações baratrosféricas interassediadoras. Na argumentologia, nós temos aí a caracterologia, 7 categorias de ajudante algoz mais comuns no holopensene da Socin, ainda patológica. Na taxologia, tem as 2 características das colaborações maléficas. Na remissologia, nós destacamos entre 12 verbetes, acriticismo, aulicismo, brainwashing, carga da convivialidade e mirmidone. Frase enfática. A vida intrafísica em todos os continentes e em múltiplas áreas de atividade está povoada por algozes de natureza diversas e dos respectivos acólitos e ajudantes de toda a espécie. Você aplica algum esforço no esclarecimento de libertação dos ajudantes de algozes? Através de quais empreendimentos? Aqui tem muita coisa que pode ser aumentada aqui. Por exemplo, na questão da sinonimologia, não fala em comparsa, em acólito, em servidor. Tudo isso a gente pode ampliar aí. Agora, perguntas. O senhor poderia dizer se Helena Blavatsky já está ressomada? Sim, onde? Ela passou pelo intermissivo? Apesar de ela ter tido um lado muito místico, ela já combatiu o dogmatismo, não? Olha, é um processo para a gente estudar. Vocês sabem que a Blavatsky fumava charuto, né? Então ela tinha muita coisa de parapsiquismo, assim, tipo Umbanda, esse negócio todo, já na época dela. Ela viajou muito, mas eu não tenho noção dela atualmente, não. Sou católico, mas não dogmático. Nas últimas semanas estive refletindo e surgiu-me uma dúvida. No catolicismo carismático, tem momentos especiais nas quais os intercessores, depois de preparação, impõem suas mãos sobre os participantes, realizando diversas orações de cura e libertação, ao qual muitas vezes remete os participantes ao estado de transe, no qual chamamos de repouso. Poderia, nesse momento, alguém ser induzido à retrocognição, se desprendendo de culpas das antigas ressomas? Olha, tudo é possível quando a pessoa entra em transe de algum modo, mexendo com as energias. De modo que aí tudo é possível, se de ver o que é. E eu conheci sacerdotes da Igreja Católica que eram muito bons nas energias. E conheci alguns deles que trabalhavam com exorcismo. Eu funcionei junto com eles em alguns locais bravos, sabe? De assombramento e poltergeist. Agora, então depende das pessoas, né? O que elas querem, qual a intenção. Outra pergunta. Por que o governo, a mídia e os seres poderosos omitem a verdade, como os seres extraterrestres, nova ordem mundial, etc.?
Como desenvolver a espiritualidade no mundo de hoje que somos tão manipulados com a mídia? Como saber se o caminho a seguir é o certo ou errado? Olha, esquece esse povo e veja você. O que interessa é você. Por isso que a gente segue o princípio da descrença. Tenha as suas experiências pessoais. Dê o exemplo daquilo que você acha. Pelo exemplo, o exemplo arrasta. Você pode fazer muita coisa independente de toda essa manipulação de mídia, comunicação, informação que existe, que a sociedade ainda é patológica, como a gente estava falando aí no verbete. Outra, estou fora da religião católica há 16 anos e não consigo entender como, quando estava participando, não enxergava o quanto óbvio são mentirosas e sem lógica as coisas que ensinam lá. É por conta da lavagem cerebral? Óbvio, yes, indeed, that's it. Há risco de, numa próxima existência, eu voltar para a religião? Depende de você, você que sabe. Qual a sua intenção? A vontade é que manda nisso. Caso haja, o que fazer para evitar que isso ocorra? Olha, aqui a recomendação que a gente faz é usar a gazua, a chave geral do cosmos, da vida. Estado vibracional. Olha o que é isso, faça a técnica, comece a mexer com as suas energias, que você supera todas essas tolices ainda infantis. Durante a dinâmica de acoplamento áurico, percebi a instalação de intenso ED. Vi também a transfiguração da pessoa que estava na minha frente. Logo depois comecei a ter retrocognições. Fiz várias descrições muito lúcidas. Fui pego de surpresa. Nunca pensei que poderia atingir tais pontos. Essas retrocognições são comuns nesse acoplamento? Sim. Yes, indeed, of course. Como você está aqui, d'accord. Tá certo? Meu pai tem 82 anos e mora numa pequena cidade. Sempre foi político, bastante conhecido e influente na sua religião. Ainda mantém um bom nível de lucidez e, por escolha própria, quer continuar morando sozinho, apesar das suas limitações físicas, que o impede de se locomover com facilidade. Já faz algum tempo que ele vem de forma sistemática, mantendo contatos sexuais com garotas bastante jovens, muitas vezes incentivada pelas próprias mães. Recentemente, ele foi intimado por um juiz do Conselho Tutelar para depor sobre essa acusação. Essas garotas bastante jovens são ainda meninas? Se for, isso é pedofilia? Eu não estou entendendo. Porque se as mães estão apresentando ao negócio, mas as meninas já têm tudo 21 anos, por exemplo, uma coisa, não tem nada a ver. Agora, todos os meus irmãos que moram nessa cidade não sabem mais como proceder para demover dessa sua atitude, mas nada consegue. Eu moro em outra cidade distante, já fiz também algumas tentativas, todas elas infrutíferas. Não sabemos mais como proceder nesse caso, visto que, se continuar assim, certamente o mesmo será preso. Então deve ser mesmo pedofilia. Né? Valdo, qual a melhor coisa a ser feita? O Conselho Tutelar é de menor, com certeza. Pois é. Então, se é o Conselho Tutelar e ele está falando que pode ser preso, só pode ser. Qual a melhor coisa a ser feita para nosso filho, para ajudá-lo? Eu, se fosse vocês, eu ia na Zona Boêmia e encontrar com as nossas primas, que sejam profissionais, e colocar no caminho dele. Ele tem que arranjar outra mulher para... Agora, tem que conversar com as primas, saber o que elas vão fazer. Se elas são profissionais, entende? Num caso desse, tem que se apelar. Isso aqui que é um apelo para a esquerda. Dos males, o menor. É uma saída. Às vezes é uma saída. O cara está querendo suicidar. Não tem jeito, apela para as primas, vai ver o que dá. Aí é duro, na hora que a pessoa chega e fala assim, não adianta nada. Ele está apaixonado pela mulher, ele vai suicidar por causa dela. Como eles separaram, não tem mulher nenhuma que consegue dar um jeito nesse cara. Aí você cai seu queixo, não tem saída. Daí a pouco o cara suicida. Como derrotar o medo da viagem astral consciente? Olha, pega meu livro Projeciologia e vai ler tudo que você puder. E critique tudo. Bastante heterocrítica. Isso vai acabar com o seu medo. A medorréia existe por inexperiência. Você ainda deve ser moço. Se não for moço fisicamente, você é moço a respeito dos temas. Então o negócio é estado vibracional,
trabalhar com a história, entender mais a projeciologia. O medo inibe, trava a projeção. No jornal Estado de Minas, dessa data, reportagem de capa. Médico entrega o psicopata da decapitação. Uma linda jovem de 26 anos, recém-formada na Universidade Federal de Minas Gerais, de classe média, está envolvida no assassinato de 2 empresários que tiveram suas cabeças degoladas. A médica diz ter sido coagida pelo chefe do bando, descrito como cativante, envolvente e manipulador. Ele é estudante de direito e chefe da quadrilha. A médica diz que não participou dos crimes diretamente, mas estava presente nas cenas de torturas, que agiu por medo, pois recebeu ameaça de ter os pais torturados e mortos. No entanto, no site criado em 2008 pela médica, tem vários poemas escritos com frases ambíguas que podem ser úteis para se traçar o perfil psicológico da jovem. Nesse caso, ela seria um ajudante de algoz ou é uma interprisão por afinidade com o crime? É bom estudar, né? Agora, esse negócio do site é terrível, né? Site é bom porque fica o documento, né? Querendo ou não, com o tempo, 2 anos que o negócio está aí, é bom examinar isso, ver como é que é. Aí é aquele negócio, você está sendo sincera, tem que ver, né? O que se passa. A condição de Leonardo da Vinci como engenheiro militar de César Borgia, tendo construído e supervisionado armas e fortificações, mas sem ser submissa ao déspota, se enquadra em ajudante de algoz? Na opinião do senhor, qual a característica fundamental da sua ressex em recém que levou Leonardo a ter superado essa condição, entre outras, e apresentar uma condição evolutiva tão boa hoje em dia, segundo o senhor nos informa? Ele andou fazendo muita assistência aos outros, isso aí não foi o mais importante. Ele era muito teoricão, e tinha uma coisa que prejudicou demais ele. Ele tinha a síndrome da dispersão. Ele começava uma coisa e não acabava, então fez um monte de coisa, e ficou por isso. Agora, depois disso, ele se entrosou, se disciplinou. Hoje é diferente, ele está mais organizado, a situação é outra. Agora, outra coisa, sobre ajudante de algoz. Durante os processos da monarquia, só tinha ajudante de algoz. Quando também não tinha, além do bobo da corte, tinha também o boneco de ventríloco. Agora, isso tudo era da época, né? O processo era comum. O povo, às vezes, tinha que viver daquele jeito, então tem que dar um desconto para ver quais eram as intenções da pessoa que participou. Mas que tinha ajudante de algoz de todo jeito, tinha. Gente, a Grécia era pior ainda. Todos esses grandes filósofos que vivem falando aí até hoje, nós seguimos as ideias deles, a maioria participaram de guerra. Mataram gente. Como é que é isso? É a vida. Hoje já não tem mais isso. Se nós formos olhar aqui, ó, quando a abertura está cheia aí, 200 pessoas, se às vezes não vai encontrar ninguém que matou os outros nessa vida. Nessa vida. Noutra, como podemos representar as bioenergias? No site do IPC diz que as bioenergias podem se parecer ou com um calor ou uma corrente elétrica. O professor poderia dar um pouco mais de detalhes? Como, por exemplo, cores das bioenergias, o som de um EV ou qualquer outra comparação física. Utilizar as técnicas, imaginando as cores e os sons, pode ter mais eficácia? Não. Esquece isso. Olha bem como é que é a técnica do EV e não mude nada. Qualquer coisa que você vai pôr é muleta, você está tirando a força da sua vontade. Por exemplo, cor é uma coisa que é autossugestão. Você sugere o que quiser, acabou. Uma complementar, se uma pessoa quiser ver uma cor, a gente joga energia nela, ela fica com a sugestão, ela vai começar a ver só aquela cor. Isso é sugestão. Então tem que ir com calma com essa situação. Não usar nenhuma muleta, mas usar o poderio, a força maior que você tem, que é a sua vontade. Isso é que é mais importante. Se a gente coloca a muleta, começa a usar outra coisa, a vontade vai para o espaço. Ela não funciona bem. Então não dá certo. Gostaria de saber se você tem conhecimento do paradeiro de Giovanni Mocenigo, ajudante de algoz que entregou Giordano Bruno para a igreja. Ele já participou de algum curso intermissivo depois daquela vida? Eu não sei. Não fui informado. Até o momento eu não sei nada disso. Agora, gente, ajudando aqui a turma que escreve, eu queria ver uma coisa que está aqui no livro do Gerard Genet,
o Paratexto Editoriais, que fala do Victor Hugo. Hugo, a idade de ouro do Criador é mais a segunda época da vida. Ainda jovem e já maduro, é a fase preciosa, o ponto intermediário e culminante, a hora quente e radiante do meio-dia, a hora em que há menos sombra e maior luz possível, hora que ele próprio se encontra, provavelmente, no cume do qual os artistas soberanos se mantêm toda a vida. De modo que aqui ainda tem muita gente jovem. É bom a pessoa que está começando a escrever, fazer seu livro, lembrar do Victor Hugo. Isso aqui é uma beleza. A expressão aí que o Genete colocou do Victor Hugo. Ele está certo. É o ponto alto, o sol a pino, né? O jovem é o máximo. Agora, ó, falando ainda de vocês que estão escrevendo o livro, eu queria lembrar essas duas palavras aqui, ó, que são sérias no português e que às vezes a gente erra. Pinóquio e Inóquio. Pinóquio é com Q. Inóquio é com C. Se a gente não tiver cuidado, a gente escreve Inóquio com Q. Eu, se não tiver cuidado, às vezes eu escrevo. Se eu estou mexendo com as coisas, quando eu vi, escrevi. Então, eu estou só lembrando que o português tem esses macetes. E chama-se idiotismos culturais. Inóquio e Pinóquio. Acho que está bem claro, né? Mas, no entanto, um é de um jeito, o outro é do outro. Agora, você pensa bem, se você pegar um Pinóquio, como é que fica? Agora, outra coisa. Eu quero dizer para vocês que eu comecei a fazer a revisão dos seus verbetes. Examinei o primeiro, mas agora eu preciso falar com o Everton. Eu não sei se ele já chegou, ele não está aqui não, né? Já não chegou. Preciso saber dele, porque ele não colocou as iniciais do autor lá. Preciso colocar. Eu preciso saber quem é. O primeiro que eu peguei, eu encontrei só 7 coisas. Mas está perfeito, alto nível, tirei o chapéu. O que é que está faltando? O total é errado. Então colocou a etimologia, que 6, no entanto, só tinha 5 itens. Ele colocou o vocábulo junto com o cognato. Estou te dando a dica que é bom você saber. Falta de inicial maiúscula quando fala em ciência. Então lá está falando boa ciência, matemática. Então, matemática superior. Então, vamos supor, ele colocou a matemática com letra maiúscula inicial e o superior com minúsculo. Isso não pode, tem que seguir, é uma palavra só, é composta. Estou dando um exemplo só. Falta de datações. As personalidades estão sem datações. Agora, não sei se aquilo é certo, se examinar, porque lá eu não sei se ele colocou o nome do autor e depois colocou um pseudônimo. Então, no pseudônimo, pode ser que a datação equivale ao nome. Ainda tem que examinar isso lá. Está tudo para examinar. Outra coisa, falta de crase. Isso é aquilo que eu falei, é clássico. O primeiro que eu já peguei está faltando crase. Acento agudo errado. Isso foi digitação rápida. Isso é normal, né? Acontece nas melhores famílias. E a frase enfática. Tem uma coisa que eu sabia que vão começar a errar demais. Ele colocou 2 letras no fim que estão soltas. Nós não colocamos isso na frase enfática. Minhas frases enfáticas não tem nenhuma assim. Quando tem 2 letras, tem um hífen. A palavra continua. Ela não tem nada isolado. Pega qualquer um aí. Vamos pegar hoje. Vamos ver aqui. Ó, você não vê nada disso. Não tem frase isolada no fim das 4 frases. No fim das 4 linhas. Não tem. A turma tem que entender isso. São viúvas. Eu não permito isso. A viúva só pode ser se ela continua a palavra. Então tem um hífen. Nunca tem uma letra sozinha. Nunca. Agora veja. E falta também as iniciais do autor. Quer dizer, o primeiro que eu achei tem 7 itens que eu achei. Mas está perfeito. Eu já posso dar para vocês fazerem a revisão para depois eu trazer. O primeiro já está praticamente engolido. Eu só preciso de ver o processo das datações e as iniciais do autor, que aqui ó, é o número 3 e o número 7. E outra coisa, eu fiz isso em alguns minutos, porque está muito bem escrito. Agora, ó, vocês têm que lembrar que o Everton já passou por aí. Né? Ele já me deu o grosso, ele já tirou, né? A maioria. Uma outra coisa.
Estou aqui com as pontuações do condomínio Vila Consciência, Asa Norte. Nós vamos falar nisso hoje. Eu saio daqui hoje às 17 horas para estar lá às 7 horas da noite. Às 19 horas estou lá. Área total, 262 mil metros. Área de arruamento, 54 mil. Área de uso comum, mais de 9 mil. Área de praças de jardim, quase 10 mil metros quadrados. Área de bosque natural, 18 mil metros. Área de preservação permanente, 34 mil metros. Árvores nativas plantadas na rua, 600. Postes de iluminação, 80. Extensão da rede de água potável, 5 mil. Extensão da rede de águas pluviais, 2.100 metros. Isso aqui que eu estou falando é metro. Agora, total de lotes, 202. Lotes já vendidos, 166. Lotes disponíveis, 36. Investimento total, 3 milhões e 100 mil. Tanta coisa, só gastaram isso. Esse povo aí, eu vou te contar, hein? Vocês, judeus, estão trabalhando muito bem. Parabéns. Eu gosto dos judeus numa hora dessa. Tá certo? Isso é muito importante. Outra coisa, eu estou aqui com o curso acoplamentário, que tem também o nosso alvo de família, todo mundo está participando. Eu quero lembrar que no dia 23, quer dizer, daqui 6 dias, quer dizer, a próxima semana, no fim da semana agora, vai ter o acoplamentário Max Fraternismo com Alcira Alves e o Hernando Leite. Max Fraternismo no acoplamentário. Quem não vai lá há muito tempo, está na hora de aparecer. Olha o acoplamentário. A gente precisa disso. Esse laboratório é um dos mais sérios que nós trabalhamos aqui. Agora, gente, eu queria falar hoje para vocês que essas coisas que de vez em quando eu falo, e agora mexeram muito comigo aí, com muitas entrevistas, etc. Então tem um monte de blog que estão acabando comigo. Algumas infâmias, algumas coisas inverídicas. Agora, como eu falo o processo da TARES, eu acho que é hora de explicar certas coisas que estão avançando muito. O primeiro blog que pegar tem 72 páginas. A maioria está querendo desancar comigo, mas eles desviam, você sabe, blog, né? O cara fala outras coisas e tal. E outra coisa também, tem muita coisa que estão me defendendo lá, não é só gente contra. Tem até coisa que eu nem conhecia, pessoa aqui que está falando de coisa, que está falando tudo, ele também viu do jeito que eu vi. Então eu queria falar para vocês o seguinte, nesses blogs, falando aqui as coisas. Nesse ponto, o Valdo mentiu. É a vovozinha que eu menti. Eu não menti coisa nenhuma. Aqui está apresentando o processo da materialização de Uberaba, aquela que foi lá do Cruzeiro, que estão comparando com as materializações que o Chico Xavier fazia, que eram fajutas. Chico, a dele era fajuta. É da Sheila. Ele comprava os processos, arranjava aquilo em São Paulo. Essa eu nunca participei. Agora, aquela que era de médium, eu participava. Eles estão juntando isso tudo para falar que eu menti. A vovozinha, não menti nada. Estou falando a verdade. Nessa altura dos acontecimentos, a tendência da gente é falar a verdade. De modo, ó, vocês aí, teletertulianos, espíritas, que estão falando esses blogs todos, abre bem o olho e não fica fazendo injúria, mentira, infâmia em cima de mim, que isso é bobagem, minha vida já está aqui, ó, exibida. Me falaram que eu era obsidiado há 44 anos, hoje eu estou com 78, venha para cá você também, venha debater comigo, cara a cara, que eu vou te mostrar todas as coisas que eu vivi. Agora, nessa altura, eu não posso estar escondendo os fatos. Eu sou 100% a favor do Chico. Eu não estou comendo no prato que eu comi. Eu sou a favor do Chico. O Chico era uma personalidade fora de série, possivelmente melhor do que vocês que estão mentindo a meu respeito. Ele nunca fez isso assim, com má intenção, para defender um ponto de vista. Agora, o que se passava? Tudo que ele fazia, inclusive as mistificações dele,
com as sessões da Sheila para fazer a materialização do leite de rosas, o cheiro de rosa, aquele negócio todo, era para encorajar as pessoas. Ele se defendeu para mim desse jeito. Eu descobri o negócio que vi o saco das coisas, os frascos, o negócio, e usava as coisinhas pequenininhas que soltam o cheiro. Só apertar. Isso todo mundo sabe, nos Estados Unidos tem. A coisinha que você aperta, sai o perfume. Ele usava isso tudo. Então eu falei com ele, a hora que eu descobri que era daquele jeito, eu falei assim, ó, você não conta comigo que as suas sessões, essas, eu nunca vou participar. A minha consciência não permite. Gente, eu desde menino estudando os fenômenos parapsíquicos, agora eu ia participar de um negócio que é a fajuto, a farsa, uma mistificação, não dava. Eu falei com ele, Chico, eu não tenho. Não é que eu sou bonzinho, eu sou perfeito, ou sou honesto, não é nada disso. Eu não tenho temperamento para isso. Não dá. Naquela ocasião, quando eu encontrei com ele, quanta coisa eu já não estava fazendo pesquisa, depois que eu deixei o Espiritismo, quantos médios sensitivos eu não fiz exame? Inclusive, por exemplo, quantos médios eu vi, igual o Chico. Chico era perfeito, uma opção de coisa que ele recebia, certas clarividências que ele tinha, aquilo tudo era autêntico, alto nível, um dos maiores que eu já vi na minha vida. Mas, na hora de fazer o processo da efeito físico, ele não tinha efeito físico. Então ele fazia a oloração, ou olorização, fajuta. Então veja, lá no cruzeiro, aquilo foi fajuto, mas nós, a intenção do Chico e a minha era o melhor possível. Nós queríamos pesquisar os médios. Nós não estamos sabendo se o médio era fajuto ou não. Vou fazer pesquisa para saber. Aí nós fizemos com aquela dona, o que se passa? Era fajuto. A gente ficou calado. Agora, o que se passa? O cruzeiro entrou em cima para tirar partido para vender revista. A gente ficou calado. O que vai fazer? Mas agora, que ela era autêntica também, numa matéria de efeito físico, era. Porque eu examinei ela fora, daí a pouco dava os efeitos físicos, você sentia as energias todas em torno da dona. Mas lá pelas tantas ela queria mais. Igual o Mirabelli, um dos maiores médicos que o Brasil já teve de efeito físico, ele também no fim da vida mistificou tudo, arranjou farsa. Essa senhora, ela arranjou logo. Em vista disso, médio é assim, você tem que ver. Naquele momento você examinou, que você pode responder por ele. Antes você não fala nada, nem depois. O processo é aquilo que você examinou. Agora, o que nós queríamos é fazer a experiência, a pesquisa, a investigação, ver como é que era, para ver se ajudava o processo dos fenômenos. Por incrível que pareça, o Chico era impressionado, gostava e queria. Ele fez com outras pessoas que eram autênticos. O Peixotinho, por exemplo, era um grande médium. Ele viu, participou. Eu não vi, eu não conhecia o Peixotinho. Então agora vamos entender. Estão torcendo as minhas declarações. Eu não menti. O que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é a materialização fajuta do Chico, vamos falar claro a situação, das rosas, do perfume de rosa que era do iá de ouro. E outra coisa, eram os médios que eu fiz com o Chico, uma porção de pesquisa com outros médios. Não só de efeito físico, como de outras coisas. Isso era normal. Mas não tinha nada que ver. Ele não era o médium, nem eu era o médium. Era outro que nós estávamos pesquisando. Nesse caso, nós éramos pesquisadores, investigadores da história. Eles agora não. Estão colocando como se tudo fosse a mesma coisa para acabar comigo. Não vão acabar comigo. Ninguém acaba com ninguém. Deixa de bobagem. Agora, olha, eu quero até agradecer vocês sobre esse aspecto, porque isso está clareando. E eu vou mostrar daqui a pouco, nesse próprio blog aqui, tem um cara que tem vários que estão me defendendo, mas tem um que está mostrando que viu a mesma coisa que eu. Eu vou ler tudo que ele escreveu aqui para vocês daqui a pouco. Agora, nós fazíamos pesquisas. Agora, tem médios e tem centros que fraudam e que faz as coisas. Isso é um negócio normal. Nós todos sabemos da natureza humana. Agora, o que é ruim nos médios, uma boa parte deles é o seguinte, lá pelas tantas, ou eles perdem as energias e a possibilidade da manifestação, ou eles querem mais do que aquilo que eles conseguem. Aí que vem a fraude.
Thomas Green Morton, autêntico. Eu vi fenômeno dele, fantástico efeito físico, mas também vi coisas. Então eu deixei para lá. Agora, a gente não vai, tem que mostrar essa realidade para os outros. Eu estou numa era, eu sempre procurei a verdade, mas agora eu sou muito mais a favor dela. Eu faço etares. Por isso que eu deixei o movimento espírita, tarefa do esclarecimento, para não ficar na consolação. Agora, você consolar através de mentira, eu não acho isso bom. Eu não me sinto bem com isso. Agora, se eu estou senil, vocês venham aqui. Vem para cá. Há 44 anos eu falei isso com uma turma de espírita que me visitou no Rio. Arranja um psiquiatra e vem aqui. Nós vamos, os psiquiatras que vocês queiram, vem examinar. Vamos ver quem é que está mais lúcido ou ilógico. Vamos ver a situação. O problema é esse, eu estou aqui. Afinal de contas, a tertúlia é para debate. Agora, já estão me chamando do jeito que me chamavam antes, aqueles epítetos. Velhinho de branco, Papai Noel, sabe? Está tudo aqui nos blogs. Agora, Chico, sobre o processo de mensagem, não sou só eu que falo. Esses dias mesmo tinha uma senhora aqui que participou dos processos, e tinha um lugar primeiro que falava tudo sobre aquela pessoa que ia manifestar. Então, as cartas depois eram recebidas, como eles falam hoje, cartas marcadas. Mas o Chico era autêntico. Ele colocava mais isso para dar molho da situação. Do jeito que ele colocava molho na sessão de efeito físico dele, que eu não queria participar. E não participei. Eu desafio essas pessoas para arranjar uma foto minha que eu tenha aparecido em qualquer dessas sessões. Agora, é lógico que essa do Cruzeiro, nós todos participamos, pois foi feito no meu consultório. O que é isso? Agora, estão me chamando também do Rand, sabe? Nosso, atual, do Brasil. Sai dessa, o Rand. Vocês sabem que o Rand é homossexual. Vocês sabiam disso? O Rand lá do Size Club, aquele cara que dá 1 milhão para quem mostrar as coisas, ele é homossexual. Eles descobriram agora. Então, estava fazendo uma campanha contra ele lá. Agora, foi tudo mostrar que o Size-Cop está tudo furado, etc. Tem livro hoje mostrando essas coisas todas. Agora, o problema todo é o seguinte. Isso que estão falando, avalanche de calúnias, a respeito do Chico ou é meu respeito? Eu acho que são os dois, né? Chico também não sai inocente nessa história. Há várias provas de plágio, de fraude, de materializações. E o próprio Chico acusou determinado médium aí de plágio. Isso aqui, ó, são as pessoas respondendo para ele. Está tudo aqui no blog dele. Agora, outra coisa, aqui está falando, Valdo não fica restrito apenas ao Chico. Existe vídeo dele falando sobre Kardec. É lógico, Kardec está cheio de bobagem, gente. Eu falei nisso quando eu deixei o movimento espírita. Falei com eles para fazer um livro, a base do Espiritismo, para atualizar e mostrar as bobagens de Kardec. Muita coisa se fez depois disso. A própria parapsicologia andou fazendo pesquisa que supera o processo de Allan Kardec, uma opção de coisa. Agora, então aqui um desses está falando assim, Valdo precisa deixar as coisas mais claras. Por isso que eu estou respondendo hoje. Está aqui, nas respostas aí desse braço. São 72 páginas, eu não posso ler tudo, é muita coisa. Estou pegando só assim um popurrí, uma coisinha ou outra para dar, e quero mostrar agora para vocês aqui, que está o nosso amigo que diz o seguinte, que isso é que eu vi isso com meus olhos, foi uma das maiores decepções que eu tive contigo. A hora que eu vi essa situação, que para mim, ele era fora de série, cada mamãe, né? Minha mãe eu dava muito valor. Mas aqui está uma pessoa que respondeu para ele, no dia 21 de fevereiro, às 3h20 p.m., o Chico era uma farsa. Eu trabalhei para ele como motorista. E de tempos em tempos saía com ele para fora de Uberaba e para julgar fora um monte de vidro de uma empresa de São Paulo chamada de Viado de Ouro. Tudo isso eu vi. Eu não sei, eu não lembro disso aqui, eu não conheço essa pessoa que está falando. É um motorista. Essa empresa vende e manipula produtos homeopáticos. Fiquei intrigado o porquê ele julgava aqueles vidros pequenos com odor de rosas fora. Depois de deixar na casa dele, voltei ao local e peguei os tais vidros que ele jogava fora. Para minha surpresa, era o mesmo cheiro de quando fazia sessões de materialização da irmã Sheila. Quer dizer, não foi só eu que vi, teve mais gente, tá vendo? Tem até uma música falando desse odor de rosa que aparecia nele. Essa olorização ficou muito conhecida em Uberaba.
Aí percebi a fajutagem da coisa. O cheiro que ele exalava naquelas manifestações podia e pode ser comprado por qualquer um, pois a Botica Viário de Ouro ainda fabrica o tal perfume de rosas. Acho que ele não fazia isso com uma intenção, de modo algum. Foi isso que eu apertei o Chico, encantuei ele, falei, como é que é? Ele vira para mim assim, meu filho, eu não posso desencorajar as pessoas que me procuram. Eu tenho que consolá-las através disso. Assim, então é só você, eu não participo disso nunca. Aí agora, quer ver? Agora, onde é que está? Mas ficou claro para mim que nem sempre tem espírito, ou seja lá o que for por perto. Os homens podem fabricar muita coisa para consolar as pessoas. Acredito que o Valdo Vieira sabe dessa fajutagem. E qualquer um que for a São Paulo, na Botica do Viário de Ouro, pergunta lá o quanto desse perfume o Chico comprar para as tais aparições da irmã Sheila. É bom. Eu sei de moças que sabiam dessa história, porque encontraram com o Chico no Viário de Ouro. Se tem Deus, Jesus ou capeta, só saberemos o dia que passarmos dessa para melhor. Pois até a Igreja Católica tenta levantar quem de fato foi o Cristo, já que parece que ele era analfabeto. E por isso nunca escreveu nada. Religião alguma viu Deus. Em nome de Deus o povo se mata aqui embaixo. Igual esse povo do Islã, achar que vai ser Marte e que depois que morre com 20 virgens esperando por ele lá no céu. Pessoal, acordem! Não existe esse Deus pregado pelas religiões. E o Chico não era esse santo que as pessoas acham. Isso é o cara que escreveu. Se vocês quiserem, pega o nosso amigo, é o seguinte, se alguém quiser ver esse que eu estou vendo, é o seguinte, obra psicografada. O título é Valdo Vieira acusa Chico Xavier e outros médios de Uberaba de fraude. Agora tem aqui a página 1, a página 72. Agora, http obra psicografada ponto é HAAAN.com/2010/Valdo-Vieira tal. Acusa Chico Xavier e isso tudo está aqui. Deve ser isso que é o negócio dele. Agora, está aí o nome do cara, a situação e as pessoas que tem. Olha, a página 35 é que eu li do blog. Se alguém for procurar o blog, olha na página 35 e vai ver essa pessoa que está falando essas coisas sobre o Chico Xavier. Quer dizer, não foi só eu que vi o processo dessa fajutagem do Chico com boa intenção. Agora veja, isso não quer dizer que ele seja ruim, o Chico era fora de série. Agora, tem muita coisa também, ele era até ingênuo em certas coisas, mas nisso aí não. Ele estava fazendo com muita autoconsciência do fato. Pessoal, sim. Quem quiser achar esse blog, é só digitar no Google, a chave de busca é Valdo Vieira Mentiu. Aí... Valdo Vieira o quê? Valdo Vieira o quê? Mentiu. Escuta, você podia uma hora ver como é que está aquela chamada, lembra que você olhava para mim? Agora, gente, pegando essa dica, eu queria fazer uma carta aberta online hoje para essas pessoas. Então eu vou ler aqui alguns dados dessa carta, uma carta online para vocês. Então, todos vocês estão debatendo aí a minha personalidade, que eu considero que é uma honra, não mereço tanto. Vocês devem esquecer a minha pessoa e lembrar daquilo que eu faço questão de mostrar aqui. Ideias avançadas, fora de série, terríveis, Atares, muito difícil de ser feita, antipática, do jeito que é que está sendo. Eu estou defendendo Atares, porque o negócio é antipático e é difícil. Fazer consolação é bobagem, entrar na santidade, eu já entrei nessa muitas vidas anteriores, e a maioria de vocês estão repetindo a vida. Agora, então, lá vai minha carta para vocês. Se você, blogueiro espírita, defensor de Allan Kardec e J. Cristo, tem algum desenvolvimento, alguma mediunidade, aceite esse desafio. Venha a Codinópolis, aqui em Foz do Iguaçu, e teste a qualidade do ambiente energético no qual vivemos, ou seja, o holopensene, a egrégora, a energosfera local, e veja se temos assistência dos bons espíritos.
Esse é o tira-temas, em vez de falar à distância, ou julgar invencionice, infames e tolice infantis sobre a minha pessoa, que nada vale. Interessam sim os temas transcendentes estudados aqui. Constate a aplicação prática evolutiva dos assuntos sobre pesquisa no tertuliário, em loco, de visu, cara a cara, venha debater conosco. O movimento espírita tem dificuldade para pesquisar as ideias novas. O melhor seria vocês organizarem eficiente comissão técnica e virem ver de perto a Cognópolis, o CAEC, em vez de estar falando tolice e escrevendo bobagem na internet, a fim de constatar os efeitos das tarefas de esclarecimento sobre as tarefas da consolação, nas quais a verdadeira caridade que vocês pregam tanto está nas pesquisas universais das verdades relativas, as pesquisas, pesquisar tudo que seja positivo, e não ficarem marcando passo, repetindo experiência nesse movimento espiritista, transformado hoje em mera seita cristã, sob os auspícios das federações espíritas. Isso é perda de tempo. Há 44 anos eu vi isso. Naquela ocasião eu tinha só 34 anos, no entanto, já tinha lucidez para ver isso. Vocês aí, ó, tem mais de 34. Pensa bem como é que é isso. Venham ver se estou obsidiado, se já estou gagá aos 78 anos de idade física. O mais inteligente é averiguar por vocês mesmos, diretamente. As portas estão abertas. Eu nunca fechei a porta para ninguém. Eu atendo todo mundo que aparece aqui. Venham até aqui e me sabatinem. O tertuliário foi construído para promover debates técnicos úteis. Sejam as interpelações boas que vocês têm que procurar. Então eu vou dar uma dica. Falando na linguagem de vocês, voltando a ser espírita, do jeito que eu era há 44 anos, sigam as interpelações de Caíba Schutel e Leopoldo Machado, personalidades corajosas que enfrentaram polêmicas úteis. Sigam esses luminares do neopensamento avançado. Eles também evoluíram, não ficaram parados no tempo hoje nas ideias antiquadas. Saiam agora do corpo humano, ou na linguagem de Allan Kardec, emancipem as suas almas através do desdobramento e encontrem esses pioneiros do movimento espírita do Brasil, conversem diretamente ou telepatizem com eles diretamente, para-olhos dos para-olhos, e vejam o que acontece. Eles aparecem aqui de vez em quando para mim. Eles também acham que tudo que eles fizeram era o curso primário. Hoje estão pelo menos num curso secundário. E olha, Caíba Schutel ainda tem as instituições todas em Matão. Leopoldo Machado, fora de série com todas as coisas, ainda inspira um monte de instituições espíritas por aí. Agora, prepare-se para as realidades novas. Se você aparecer aqui, se você for encontrar com Caíba Schutel ou Leopoldo Machado. A conscienciologia já deixou e ultrapassou há muito tempo o espiritismo. Deixou para trás e oferece a você muito mais cabedais, enriquecimento de bagagem de conhecimento para encarar essa vida e enfrentar a desencarnação próxima. Transcenda a mera teoria. Pesquise a nossa vivência dia a dia na Cognópolis. As portas estão abertas para vocês. Há a equipe de acolhimento aqui. Deixemos de lado as conversas moles dos blogs. Pesquisemos, regaçando as mangas da camisa. E olha, para vocês todos, ao avançar da vida, e portanto da idade física, ganha-se equanimidade com relação ao futuro da dessoma, da qual eu me aproximo. Não se pensa mais em responder com ênfase às críticas. Eu estou com essa ênfase toda porque eu não sei também falar das verdades sem mostrar minhas energias. Mas o que interessa hoje não é eu responder com ênfase. Por isso que é que eu não respondi isso todo dia, nem tenho blog. Vocês não vão encontrar blog meu. Eu não respondo essas bobagens, essas tolices. Agora, o que é que se passa? O que interessa para mim hoje é julgar-me a mim mesmo. É o problema de eu estar fazendo o julgamento da minha verdade. Por quê? Eu sou dos primeiros aqui que vão encontrar com o transmentor, que é o evoluciólogo, que é aquele que
O nosso amigo Frederico Figo me encontrou lá no Volteio, etc. Tal, mais ou menos daquele jeito. A verdade é cada vez mais e mais relevante para mim e mais próxima da minha realidade. Pensem nisso. E para todos aqueles que me deram atenção, o meu muito obrigado por sua atenção. Qualquer coisa, estamos aí ou vamos encontrar depois da desencarnação. Para olhos nos para olhos. Fale a verdade, para você não se arrepender amanhã. Cuidado com a meleque. Gente, eu precisava de falar isso aqui hoje, porque esse negócio está acumulando. Algumas pessoas me pediram para falar essas coisas seriamente. Porque já está acumulando. E vocês vejam, já tem gente até que está me defendendo, porque eu não me defendo. Então, vem o povo para defender. Agora, junto com isso, eu queria chamar a atenção hoje, eu não sei se a nossa amiga está aqui, hoje é aniversário de uma grande amiga minha. Ela não está, não? Que é a Diana. Ela completa 9 anos hoje. Ela está lá, né? Ô, Diana, aparece aí. Essa aí eu conheço desde que nasceu. Olha lá. Ela tem sido a minha mascote aqui, todos esses anos aqui no CAE. Fora de sério. Me acompanha, vem, me abraça. Isso é um amor de criatura. Fora de sério. Diana. Às vezes eu chamo, a gente chama ela de Diana. Alto nível. Alto nível isso. Isso é para equilibrar o ajudante de Augusto. Mas pode falar. Evaldo Gancho, você já deu aquela palestra extrafísica que se dá para aquele povo lá, né? Você pode comentar alguma coisa daquilo? Olha, houve uns negócios aí muito sérios, porque o Hércules, ele ainda está funcionando, vai cair. O Hércules, ele está funcionando aqui. Então, hoje mesmo ele estava aqui, quando eu cheguei, etc. Tal. E ele está encaminhando um monte de gente. Então, nós estamos trabalhando atualmente com a padraiada e com as espiritadas, sabe? De um lado e do outro. Juntou a fome com a vontade de comer. Agora está sendo muito bom, porque eu estou encontrando certas pessoas que eu não via há muito tempo, fora do corpo eu vi algumas pessoas. É por isso que eu estou falando do Caio Bachutra e do Leopoldo Machado, que eles apareceram para ajudar aqui nas questões. Entende? Eu falei com eles, eu posso citar vocês lá? Eu falei, mas isso é uma honra, vai ser bom. Não. O Caio Bachutra, eu às vezes recebia as mensagens dele incorporadas, sabe? No Espiritismo. Às vezes com grandes sessões lá ele aparecia. Agora sempre tinha energia demais. Ele sempre dominou muitas energias, o Caio Bachutra. Agora o Leopoldo Machado era mais de polêmica e de coisa. Agora o Caio Bachutra é que fundou a Revista Internacional de Espiritismo, que eu seguia isso, porque lá é um dos últimos lugares que estudava os processos de fenômeno. Eu sempre levei muito isso. Outra coisa, aquele negócio de eu ajudar o meu amigo Wallace de mandar dinheiro, era por causa do material dele, é a instituição dele, lá em Matão, no estado de São Paulo. Eles querem saber direito esse nome aí, porque a gente não conhece direito. Cairbar Schutel. Cairbar é o seguinte, C-A-I-R-B-A-R. Cairbar Schutel. É S-C-H-U-T-L. Cairbar Schutel. Tem um monte de livro dele lá embaixo, é só procurar que vocês vão ver. Tem livro dele lá. Agora o outro é Leopoldo Machado. É só olhar que deve ter coisa. Tudo desses nomes na internet, porque eles são autores. Eles eram o que no Espiritismo? Esses dois eram o que no Espiritismo? Eles eram fundadores de instituições, faziam muita assistência, escreveram livros e debateram muitas polêmicas, inclusive até com sacerdote, etc. Tal. Então, é gente que veio para me ajudar, que está cheio de sacerdote aqui, que ainda é da época do Espiritismo, que é da época deles. Nós juntamos todo mundo agora. Foi uma congregação, como é que nós fazemos no fim do ano? Como é que chama? Um congraçamento que a gente fez. A gente congregou todo mundo aí, congraçando o povo. Antes da tertúlia, eu vi você falar alguma coisa do Hércules. Você podia se aprofundar? Não, o Hércules é uma pessoa que mexe muito com as energias. Ele tem ajudado as questões lá do César e ele está trabalhando também, às vezes, com o espartano.
Então é gente que está funcionando aí seriamente nessa questão de... Eu estou dando para vocês as fofocas da semana em matéria de assistência extrafísica aqui na área. Mais ou menos é isso que está acontecendo. E ele é fora de série. Há muita energia positiva, sabe? Fora de série. Agora, quem é que está? É você, pode falar. Professor Valdo, aqui na antonimologia, o senhor colocou só algoz, carrasco, cérbero, assediador. Pois é, está faltando aí, pô, comparsa, servidor. Arranja outros aí para a gente colocar 10. Assistente de amparador também poderia ser, não poderia? Não, mas aí não, aí seria o processo da antonímia, né? Não, na antonimologia mesmo. Estou falando do antônimo. Ah, do Antônio. Ah, sim. Aí é um caso de ver. Ô Rosa, você anota aí os dados do nosso Álvares. Vamos É ver porque o que eu fico pensando também uma coisa. A pessoa que ela é assistente de assediador no íntimo, ela também não é, por exemplo, um assediador ou um algoz? Se não é, ela já foi. Pois é, aí eu fico me Porque tem perguntando. afinidade. Sem rapport, sem afinidade, não existe. Mas aí então eu fico me Tem que perguntando. andar. Agora, ó, existem umas coisas difíceis na vida nisso aí. Tudo é preciso ver a intenção da pessoa. Por exemplo, a família nuclear. Vocês lembram daquele caso que eu falo? No centro da consciência contínua apareceu aquele rapaz que queria deixar a família e os assaltos. Ele era de uma favela no Rio e a mãe é que dirigia a quadrilha de assaltantes. E ela já tinha mandado matar gente da família. Então ele sabia, ou ele ficava lá e continuava ajudando os assaltos, ou ele tinha que cair fora. Então eu dei muita força para ele, ele sumiu, foi embora do Brasil, para não ter que continuar assaltando junto com o povo da família dele na favela do Rio. Negócio terrível. Então você veja, ele não quis ser ajudante de Augusto. Agora esse homem, ele era preto, retinto, os olhos enormes, muito sério e pacífico. Ele pescava tudo assim, ele entendeu os processos nossos rapidinho. Agora ele foi para, tudo indica, para a Europa. Ô, professor Valdo, mas então nesse caso, caberia mesmo aí na antonimologia? Se eu gosto, porque pelo menos eu entendo. Aí é você que sabe, aí, a nossa Minerva é que decide. Assistente de amparo, mas eu questiono se algoz deveria contar, porque pelo menos eu entendo que a pessoa que ela está afinizada com esse tipo de padrão, ela também tem um nível de algoz, né? Mas o problema é que se você começar a complicar muito para baixo, para cima, a ver se direito, ninguém vai entender o que você escreveu. Ah, entendi. Por isso eu coloco as coisas bem definidas. Tá, professor, e só mais uma coisa, não sei se eu cheguei atrasado aqui, eu não sei se o senhor viu um erro na taxologia aí. Não, ainda não vi não. Pode falar. É características, está faltando um C. É na taxologia? Tá aí. Onde tem aí as duas sim, características. Né? Faltando, sim. Tem razão. Ok? Já é preciso ver agora os originais. Eu vou olhar esse aí direitinho. Vê se tem mais algum que eu não fiz o exame, não. Valdo, aqui, em tese, num caso desse, que a consciência ela ressoma no meio de uma família de algozes, em tese seria muito difícil continuar dentro daquela família sem ser acupricial, ou não, tem como permanecer lá Aí e você mesmo tem que perguntar para a pessoa, né? vareia, né? Se já apareceu lá dentro e ele tem noção mais evoluída, ele apareceu para ajudar, é o óbvio. Sim. Então aí ele é que tem que saber, né? Por exemplo, Agora o problema nosso é nós pensarmos nessa condição. esse rapazinho que acabou tendo que fugir, ele chegou a Ele cogitar, viu que não tinha jeito, e a família era grande. ele chegou ele a viu que cogitar não deu por conta, ficar não e dava. ajudar, alguma coisa assim. Né? Ele tinha vários irmãos. Agora parece que um já tinha mandado matar, porque o cara não seguiu, era um primo dele. E a mãe prometia a todo mundo, aquele que não cumprir aqui vai ser morto. É processo brabo. Você sabe que a máfia dos traficantes no Rio, às vezes, ela é pior do que a máfia italiana. É pior do que a Yakuza lá do japonês, do povo todo. É terrível. Entende? Hoje me percebo como sendo a consciência esponja. Como eu posso fazer para superar essa condição? O melhor é o estado vibracional e ficar de olho, atento, vigilante, com as energias o tempo todo, com todas as pessoas, em qualquer lugar, a qualquer hora.
Por que quando há no grupo de trabalho uma pessoa com atitudes perversas e opressoras, acaba contaminando toda a união do grupo? Durante a minha vida, sempre bato de frente com essas pessoas. Muitas vezes, mesmo no primeiro contato, sem conhecimento prévio, torno-me sua vítima predileta. Tenho uma filha de 10 anos e já percebo nela situações de convívio semelhantes na escola. Esse ano ela já está tendo contato com uma professora imatura e já está sofrendo perversidades. Olha, a vida é cheia disso. Agora, isso mostra que tanto você quanto a sua filha, as duas, estão na fase de recomposição da interprisão grupo carne. É quando tudo dá para trás. É justamente isso aqui. Seria bom em você examinar o que a gente fala sobre interprisão grupo carne. Olha nos 700 experimentos como é que é a situação. Olha no índice remissivo que você vai ver o que é que a gente está falando lá. Você vai ver recomposição. Você e sua filha estão na fase de recomposição. Aí isso aqui é um caso óbvio, tá bem claro. É a hora que a pessoa começa a ser vítima sem ter nenhuma culpa. É típico. Gostaria de sua opinião quanto às artes marciais e essas práticas. Seria instrumento para ajudante de algoz? Yes, indeed, of course. D'accord. Elas, as pessoas falam, são de defesa, ok, mas a maioria é de belicismo mesmo, não tem nada disso. É tanto que eles falam luta. Né? Ontem, voltando para casa após uma viagem a trabalho, fui surpreendida pelo colega que está sentado ao meu lado. Eu estava lendo um livro e observei que ele, de alguns momentos, me observava. Quando chega no aeroporto, me disse: você tem energia muito grande, precisa saber lidar com ela, para poder ajudar outras pessoas. Entre no site e vê o site da Tertúlia. Aulas gratuitas das 12h30 às 14h30. E foi tanta curiosidade que fiquei no site até às 3 da manhã. Tem alguns livros que possa ler para ter mais entendimento dessa energia? Sim, é aqui, ó. Nossa Evolução. É esse aqui. Esse é bom. Vale a pena. Para começar. Agora é engraçado isso aqui, né? A pessoa, o cara falou um negócio do site, eu não sei, ela não falou quem é a pessoa, não. Tinha lá um Espírito Santo de orelha, não é isso? Levando-se em conta a lei das afinidades, que padrões pensênicos de personalidade fazem com que uma pessoa trabalhe ou conviva diretamente com o cérebro. O que uma pessoa pode trabalhar em si, na prática diária, para não ser atrator de pessoas algozes na vida pessoal e profissional? Olha, a situação toda é a seguinte: toda vez que você está perto é porque tem afinidade. Essa afinidade, quando você já tem lucidez, é para você ajudar a pessoa. Então é um processo de assistência. Isso é uma boa oportunidade, é uma crise de crescimento favorável, produtiva, vale a pena. Agora, o que é que faz isso? É o passado, é a afinidade, é o processo de haver relação, é a empatia, é o processo do rapport. Em sua opinião, como você vê o paradoxo de grupos que são extremamente religiosos e simultaneamente apegados completamente à matéria? Parece que esse comportamento abre espaço para a interação beatice-servilismo e também para uma interação materialismo menor esforço. O senhor acha? Ó, de pleno acordo, d'accord, tudo certo que você está falando. É justamente isso mesmo. Está raciocinando correto. Seria possível disponibilizar a carta aberta que o senhor acabou de ler no site da Tertúlia? E agora? Não vai, tudo que está aqui não vai passar para lá? É? Mas o vídeo é temporário, a pessoa tem que dar hoje, daqui a pouco ele vai sair. Olha, o caso era pegar então tudo que eu fiz aqui e pular, né? Separado. Viu? Vocês ouviram aí, a Djalma? Você ouviu o que é que nós falamos aqui? Pega tudo que eu falei aí sobre essa carta aberta e põe lá, específico, para ajudar tudo. Mas já estão pedindo, isso é bom, né? Ajudar o povo. Sempre é bom. Sabe, uma carta dessa eu poderia falar o resto da semana, e eu até a semana que vem, né? De tanta coisa que tem, tanto, depois de tantos anos, 28 anos no movimento espírita, 10 anos junto com Chico Xavier,
44 anos depois que eu deixei isso tudo. Eu estou com a senhora experiência, ninguém pode falar. E outra coisa, eu estou lembrando da maioria dos casos. Minha memória está melhor do que quando eu deixei o movimento espírita. Glaudo, só, desculpa eu voltar na questão do Hércules. Eu queria saber, ele está ajudando o espartano. Eu queria saber os detalhes aí. Está ajudando, melhorando os ambientes extrafísicos para fazer assistência com energia, a fim de dar as ideias novas de renovação para despertar esse povo. Então, com a energia, ele faz o conceptáculo. Aí vem as ideias, com o processo todo que eles conversam, vê como é que é, para ver se a pessoa se desperta para a realidade que ela precisa. Agora, ó, é gente de alto gabarito, não é só aquele arcebispo que teve aqui, não. Lembra que aquele cara que tem aqui é um arcebispo. Agora, não é só esse, não, tem mais gente aí. Agora, isso deve estar ajudando muito o Marcelo da Luz. Ele não está aí hoje, né? Ele deve estar sendo muito ajudado nisso. Outra coisa. Hein? O que tem? A Valana está lá em cima. Ah, sim. Viu? O Marcelo, você fala para ele que está sendo muito ajudado pelo Hércules. Tá certo? Que é povo da igreja. E isso ajuda o processo do livro dele. Criar um ambiente favorável. Isso aí é um fato. Agora, só uma coisa. Aquilo que se falou lá dos padres, dos espíritas, ele que está ajudando mais esse povo aí. É isso mesmo. Processo. Nós estamos mexendo com as religiões. Agora, ó, eu não falei aqui por que esse padre esteve aqui. Vocês querem saber? Qual é o motivo básico que ele esteve aqui? As mensagens das nossas reuniões que para atender a Brasília. Ele veio aqui por causa disso. Tudo é um negócio de Chico Xavier e Brasília, que estão envolvidos tudo na mesma época. O que a gente vai fazer? Eles estão danados da vida, porque Brasília é sempre considerado que é deles. Como a gente nunca falou nisso, agora que falou, ele está danado da vida lá com a história toda. Está mexendo os gurgumigos desse povo todo. Deve ter muito pato se corroendo por aí. Ele chegou e falou isso logo para mim aqui, foi a primeira coisa que eu ia falar. Professor Valdo. Quantos anos já faz? Esse aí faz 50 anos. O espiritismo que eu deixei faz 44, é mais ou menos isso. Eu acho que eu estou começando a ficar velho, sabe? Eu estou falando só números assim, de muitas décadas. Só para ver se eu entendi. Então, no caso, o Hércules é uma consciência que está ajudando a conscienciologia. O Hércules tem muita energia e sabe mexer nos, assim, ó, nos holopensênios. Ele melhora isso com muita facilidade. Então, ele está ajudando. Como ele veio para atender os padres e os espíritas aí, entende? Outra coisa, no primeiro dia que eu apareci aqui, tinha um arcebispo. Mas não tem nada a ver com o Marcelo. Mas como o Marcelo está mexendo, tudo é em casa, né? Tudo é parente. De modo que envolve isso aí, né? É tudo sob o mesmo talho. Quer dizer, a mesma atmosfera, o mesmo holopensene. Isso é um fato, não há dúvida. Agora, a vida é assim, né? Você mexeu aí, levanta a poeira, problema é esse mesmo. Você quer falar alguma coisa? Quero. Queria fazer uma pergunta aqui sobre a catarse evolutiva, que está na fatologia. Sim. Está lá na penúltima linha da fatologia. A catarse evolutiva. O problema todo é que esse povo todo, que são ajudantes de algozes, eles precisam de uma catarse, é preciso de uma mudança, é preciso de uma reciclagem, é preciso de um exorcismo, é preciso de uma melhoria, é preciso, enfim, de um despertamento. Então, para caminhar para isso. Então, por isso que eu estou falando. A catarse evolutiva, os descondicionamentos mentais somáticos aqui. Isso, mas como é que se dá essa catarse, esse descondicionamento do ajudante de algoz? Ele vai voltar e examinar as coisas para não fazer mais aquilo. Não vai errar mais do jeito que ele errou. Então ele começa a ajudar o povo que ficou ainda, que não esteja envolvido com aquilo. Todos os companheiros dele, os compassos, os cúmplices. É esse que é o caminho, cedo ou tarde, não tem jeito. Então isso a gente poderia dizer que é um sinônimo da recomposição. Como é que é? Isso, então, é um sinônimo da recomposição. É. Tá. Agora, a recomposição é a hora que a pessoa vem, ela insiste, ela tem boa intenção, no entanto, tudo dá para trás.
Há um revertério em cima dela. É como se fosse um ricochete. É o processo do australiano, o bumerangue. É ricochete, bumerangue, você está entendendo? É o problema do revertério, é o retorno, tudo é a mesma coisa. Fale sobre o papel de vários advogados que atuam como assistente de algoz, procurando livrar verdadeiros assassinos e bandidos, mesmo sabendo da culpa dos mesmos. Olha, aí depende do advogado de porta de cadeia e daquele advogado que está cumprindo um dever jurídico. Ele, às vezes, não tem culpa daquilo. Vocês sabem que aquele cara que é que defendeu os Nardoni, lá naquela questão, ele agora está falando que já entrou sabendo que ele não ia ganhar a causa. Ele falou que ali não tinha jeito, ele estava sabendo, quer dizer, fez o que ele pôde, né? Agora, se de ver aqueles que são advogados de porta de cadeia, a turma que faz chicana, esses que são os verdadeiros rábulas bravos, qual a intenção? Qual a intenção deles? Aqui, ó, qual a intenção? A intenção é assim, é material sonante, intenção. Neosinapse, página 27. Você pode falar sobre o exposto? Neosinapse. Vamos a ver. A criação das neosinapses críticas próprias das deslavagens subcerebrais. O problema todo é o seguinte. A hora que nós começamos a falar das verdades relativas de ponta, nós estamos criando neosinapses na cabeça da pessoa que vão fazer deslavagens cerebrais. Então aqui a gente combate a lavagem cerebral, combate o processo aqui debaixo da subcerebralidade da pessoa, combate o porão consciencial, combate a mesmese, ou seja, a repetição das tolices do passado. Isso tudo nós estamos procurando criar neosinapses através das informações. E informações essas próprias da deslavagem subcerebral. Então, deslava a pessoa, melhora a cabeça dela. Ou aquilo que nós estamos querendo é fazer um enxaguamento. Não é só lavar, não. É enxaguar depois. Para ver se a pessoa não erra de novo. Porque senão, se limpa que der a pouco, ela está do mesmo jeito, o que resolve? Isso aí é bravo. Outra coisa, todos esses recursos nós temos. EV, arco voltaico, TENERS, OFIEX, tudo isso a gente já sabe. São ferramentas, instrumentos, implementos, tudo muito positivos para fazer a deslavagem. Depende da pessoa. Outra coisa, toda deslavagem de alto nível, ela se baseia na interassistencialidade lúcida. TARES. Quer dizer, tarefa de esclarecimento. Então é isso que nós estamos tentando fazer aqui. A tertúlia nada mais é do que isso, a enciclopédia nada mais é do que isso. Tudo está buscando alcançar a TARES. Às vezes a gente consegue, às vezes é mais difícil, a gente faz força. Vamos repetir, vamos fazer força, vamos insistir. É o caminho. Quem é que está com o microfone? É você? É aqui na... Ricardo, foi você que trouxe aquele... Muitas graças. A Graça adorou também, não foi só eu, não. Outra coisa, a maioria daquilo eu posso comer. Quer dizer que Minas Gerais já está fazendo umas coisas que já não tem tanto colesterol mais. Já andou melhorando. Que bom. Agora, tem umas coisas ali que precisa de ser vendido a 1.000 por pedacinho. R$1.000 por cada pedacinho. Impressionante o negócio que ela trouxe. Esse eu não pude trazer, porque não é aqueles 5 quilos de tâmara. Não é. A gente provou, etc. tal. Aqui na fratologia, na quarta linha de baixo para cima, as segundas intenções íncitas na adversidade perniciosa. O problema é o seguinte, às vezes uma pessoa entra na máfia, não é devido ao objetivo que a máfia vai arranjar para ele, mas o que ele vai conseguir através da máfia. A segunda intenção. Então, em vez de ter uma intenção ruim, uma só, ele tem duas. Então, uma se superpõe à outra, se sobrepõe à outra.
O negócio é que acumula. Essas coisas todas tem. Qualquer coisa é só perguntar para o Arlindo, porque ele estudou muito essas coisas. E nesse caso, então, ele é mais do que um ajudante de algoz, né? Ele é um algoz que se faz de ajudante. Não é só isso. Ele tem a filáusia e a solércia. Ele tem visão curva atrás do morro, para ver as coisas como é que são. E às vezes é mais inteligente que o algoz. O ajudante de algoz, mais inteligente que o algoz, abuso, isso não é pior ainda. E a gente nunca sabe, é preciso examinar. Tudo é possível. Pois é, a eminência parte, ele é superior às vezes ao titular do cargo, da função, da liderança. Muito sério isso aí. Pensem nisso. Valdo, na época que você, bom, até hoje, que tipo de critério você usa ou usava para não aplicar na bolsa numa empresa que já fosse, já passasse da anticosmoética, de um limite? O problema todo é evitar tudo aquilo que possa causar processo. E atualmente o mais importante é você partir para a análise através da ecologia. Examinar o processo da globalização e da ecologia. Para qualquer coisa que você for comprar, não é só a bolsa de valores, não, é tudo. Examinar isso seriamente, para ver onde é que está sendo aplicado aquele dinheiro. Hoje em dia, os europeus principalmente olham isso demais. É tanto que eles não ajudam as empresas que, mesmo indiretamente, estejam antiecológicas. Está entendendo? Hoje em dia, eles não estão falando muito de ecologia, eles falam de outra coisa. Como é que são esses caras que estão defendendo a antipoluição? Sustentabilidade. São os fatores sustentabilidade. O que mais? Tem outro nome. Ambientalista. Ambientalista. Esse é o nome que está mais na ponta, que você vê na televisão, ambientalista. Então, os ambientalistas que estão fazendo o piquete, que fecharam a rua, que fizeram não sei o quê, tudo é ambientalista. Agora, veja, eles são ambientalistas e eles vão põem fogo na coisa. Então, piora a poluição. Eles mesmos estão fazendo. Quer dizer, há uns desesperos enormes na era da globalização. A gente vê isso todo dia. Entende? Como é que faz? Só para completar, por exemplo, o Banco Biodinâmico, aqui, Érica está aqui, ele já há muito tempo, as pessoas que tinham interesse numa agricultura limpa, fizeram um banco para financiar exclusivamente aquela linha de agricultura que preserva todas as questões e os princípios. E é baseada também na economia solidária. Então, eles emprestam capital de giro para 5 agricultores. Quando eles pagam aquela dívida, eles emprestam para mais 5 agricultores e vai girando o capital como uma economia isso solidária. Isso é muito bom, muito bom. Então, tem muitas iniciativas, isso já vem em muitas décadas. Isso é positivo. Eu tinha mais uma pergunta aqui, professor. Ainda na fatologia, agora na 4ª linha de cima para baixo. A supressão da própria autoconsciencialidade. Quando a pessoa, ela esquece, é o que o povo falava antigamente, faz ouvidos de mercador, olhares de cego, e não quer saber de nada. Ela não raciocina, ela não reflete sobre aquilo. Ela faz lá, porque senão ela não aguenta. Se ela começar a pensar, ela não fica ali nem um minuto. Mas ela, às vezes, é obrigada a ficar. Então, isso começa a criar problema para ela de todo jeito. Então, a supressão da própria autoconsciencialidade. Ela desliga a consciência. Você está entendendo? Isso é terrível. Então, desligamento da consciência. A questão é... Agora, quando a pessoa for analisar, depois daquilo, etc., que ela entrar na fase, que vê a interprisão grupo kármica que ela entrou, aí que ela vai ver o que é que ela desligar a consciência. O que ela fez antes. Aí ela aumenta o desconfiômetro. Ela fica mais sensível. É igualzinho aquela pessoa que fumou durante 17 anos, a hora que deixou de fumar, fica com raiva de todo mundo que acende um cigarro. Agora, esse desligar, né, da autoconsciência está ligado à síndrome de ectopia festiva? É uma das causas que provoca isso? Tem relação, às vezes. O que mais faria isso, esse desligar? O desligamento quase sempre é uma condição de covardia. Tá. A pessoa está acomodada em alguma coisa,
aquilo que na psicologia chama de zona de conforto. E ele não quer sair para uma zona de desconforto, nem que seja uma temporada, ele não quer saber daquilo. Então ele faz o vídeo de mercador, ele ignora a realidade dele de propósito. Aí tudo dá para trás. Isso é uma das piores coisas que tem. Quando a pessoa faz isso, tudo de casa pensado. E outra coisa, às vezes ela está ali, ela não vai ser ali dentro, aquilo que eu estava falando aí para vocês, que é um negócio muito complexo. Ele não vai ser um infiltrado, essa pessoa não vai ser infiltrada lá dentro. Ela está lá dentro para tirar vantagem, as coisas muito sérias que ela precisa. Está entendendo? Ela está, vamos dizer, se refestelando na lama, conscientemente. Você entende? Muito caso de depressão por causa disso. E outra coisa, às vezes a pessoa tem depressão de um processo de vida anterior que ela nem lembra. Aquilo só repercute porque o assediador do passado, ou assediadora, o credor chega perto e faz ela. Tem culpa do cartório, ela acaba sentindo a repercussão. Aquilo vibra. Essa covardia, então, ela pode ser efeito de uma chantagem extrafísica, de alguma Aí tem um monte de coisa que pode ser, né? Os dolos são enormes, variados, né? Há muita traficância, há muito problema de, vamos dizer, marginalidade, né? A marginalidade é muito rica de manifestações. Ali é muito. Tudo é possível. O que você tem mais aí para mim? Alguma coisa? É um tal de subir e descer que eu estou dando muito trabalho para esse povo. Mas enfim, é o seguinte: quando a gente desce, depois você sobe. Não é isso? Aqui para sair é sempre depois que subiu. Vocês já notaram? Trabalho numa clínica em que as colegas supervalorizam a TACOM. E sei que em decorrência disso a clínica atua muitos guias cegos. Acredito que isso está atrapalhando meus processos e já virei alvo de críticas lá dentro, por parte das colegas que não aceitam atalhos. Estou pensando em mudar de clínica e estou em dúvida se eu deveria tentar atalhos mais uma vez antes de me retirar, para ver se os processos delas melhoram para elas mesmas. Qual é a sua recomendação para essa situação? Olha, tenta mais uma vez. E tente com todos os argumentos máximos que você tenha. Às vezes vale a pena. Outro dado. Estive em Foz no mês de fevereiro e fiz pedido de TENEPS para a minha atuação dentro da clínica em questão. O que está acontecendo na clínica agora pode ser resultado da TENEPS? Olha, eu sei o que é. E eles começaram a ajudar sim o que é que você está falando aí. Vamos ver o que dá. Por isso que eu estou falando. Seria bom você insistir mais uma vez. Agora, insista com as pessoas. Pelo menos fale assim, uma em separado, aquela que esteja mais assim, madura. Minha mulher, com quem estou casado há um ano, nutre sentimento de mágoa e rancor em relação à minha cunhada, por atitudes que considerou ofensivas. Já tentei conversar várias vezes para que minha mulher perdoe as pessoas, que tenha mais autocrítica, que faça autopesquisa, mas sempre me interpreta mal e acha que puxo brasa para a sardinha de minha cunhada. Como poderia agir de modo mais eficaz para fazer enxergar a realidade consciencial e promover uma faxina interna em suas emoções? Olha, o jeito que tem aí, mexa com as suas energias e dê o exemplo daquilo que você pode. Agora, uma coisa que você podia fazer é o seguinte: dar uma informação para a sua cunhada, para dar um presente para a sua mulher. Agora, fala com ela que não pode falar nada disso, que é só para fazer as pazes. Dá um jeito que, vindo assim por linhas travessas, indiretamente, às vezes ajuda. Agora, você que sabe se a sua cunhada tem temperamento para isso, porque às vezes quem tem razão é a mulher dele. Nunca se sabe, é um ponto de interrogação. Você entendeu, né, o que eu falei? No meu dia a dia, procuro estar sempre lúcido para poder controlar meus pensamentos, já que minha mente está sempre a mil. Isso parece estar me tornando uma pessoa dura, pesada no convívio com meus amigos. Estou impaciente com a lerdeza alheia, coisas simples que para mim estão muito claras, meus amigos levam dias para perceber,
E como estou muito seguro de minhas opiniões, acaba parecendo ou mesmo sendo a pessoa arrogante. Estou tendo dificuldade na qualidade do meu relacionamento, e isso me assusta, me dá a sensação de solidão, e disso eu não gosto nem um pouco. Como poder me manter consciente e ao mesmo tempo ser flexível para não ser arrogante com as limitações dos outros? Acho que estou muito endurecido. O que o senhor acha? Olha, tem outra coisa que seria bom a gente perguntar. Você raciocina rápido? Se for, isso é pior ainda. Você tem que ter muita paciência. Tem que ter paciência. Outra coisa, faz assim com a mão. Você não treme? Se você treme, você tem cuidado. Isso é mais sério ainda. Agora, a primeira coisa que tem é o seguinte: paciência, caldo de galinha, não faz mal para ninguém. Vamos aí, o seu caso é justamente esse. Quem raciocina rápido, ou quem tem uma visão das coisas mais depressa, tem que ter paciência com aqueles que têm bradipsiquismo. Não tem dúvida. Agora, fica mais calado. Observa sem falar. Eu sei que é duro, mas uma coisa que você pode fazer é morder na língua. Morde na língua que dói, é chato. E outra coisa, depois fica doído, dolorido durante muito tempo. Qual é a especialidade da Consciex, o Hércules, mencionada há pouco, que efetua mudança nos holopensentes? Ele domina o processo das formas, pensamento. É da mesma técnica da veronesa. Só que ele tem outros processos dele lá. Agora, de que forma ele atua no ambiente? Ele atua pela força presencial dele. Ele sabe irradiar o estado vibracional dele. É um estado vibracional assim de regimento, não é isso? É de uma turma, de uma multidão simultaneamente. É muito forte o processo dele. Na binomiologia, outra coisa seria bom eu falar para você, eu não farei isso. Ao que tudo me indica, pelas coisas que eu ouvi do enumerador, o Hércules já trabalhou muito na central extrafísica de energia. Então, com isso, até eu, me deu um emprego lá, assim, nas cabeceiras, que é capaz de aprender uma opção de coisa. Na página 27, binomiologia, você poderia falar sobre descondicionamento, no binômio, desrepressão, descondicionamento? O caso todo é o seguinte: esse binômio da desrepressão, a pessoa tem que começar, em primeiro lugar, a perdoar aqueles que fizeram repressão em cima dela. Todo mundo que fez coerção, todo mundo que praticou algum problema de pressão em cima da pessoa, ela tem que pensar positivo. Então, a primeira atitude boa para fazer desrepressão é perdoar os repressores. Se a pessoa já sabe, se ela já identificou, se ela já viu aquilo. Por quê? Quando a pessoa descobre que ela bancou a boboca durante anos, ela fica danada da vida com os causadores daquilo. Isso piora a situação, em vez de ajudar. Ela tem que perdoar, tem que entender. Então, a primeira coisa que tem é essa. Agora, a segunda é você falar para você: não, eu entrei na repressão porque a culpa era minha. Quem deixou foi eu, a culpa é minha, porque essa é a realidade mesmo. Antes de mais nada, é um processo que a pessoa que permitiu. Aí falta aquelas 4 coisas. Quais são as 4 coisas? Quem é que quer falar? Faz favor. Não, vamos ver ali, vamos ver. Fala forte aí. Autocrítica, autocorruptibilidade, autodesassedialidade e a autocosmoética. A cosmoética é a terceira que eu coloquei. Ah, sim. Não, é que eu... Então, veja, esse aí é que é. Então, isso aí é sério. Primeiro, a pessoa perdoa. Segundo, ela reconhece que o erro é dela. Terceiro, ela entra nessa questão dos 4 itens. Aí, ela vai ver, do ponto de vista teático, ou seja, da teoria e da prática, como é que ela descondiciona o que ela tem já nesse sentido. Tem uma medida básica que ela tem que começar. Qual que é? Alguém quer dar o palpite? Tem uma medida básica óbvia, clara, que ela tem que começar a fazer. Qual é? Vocês têm ideia?
acabar com os bagulhos energéticos, que diz respeito a esse povo todo. Sempre tem. Uma outra coisa, as pessoas às vezes pensam num fato, não pensam no outro, elas esquecem do bagulho energético. Mas nesse caso, é óbvio, gente, raciocina, vocês não veem lógica nisso? Então, bagulhos energéticos. Vamos examinar o que é isso e derrubar, pôr fogo em tudo, enterrar, dar um jeito, sumir, dar um jeito, acabar com o negócio. Mais depressa possível, isso aí é importantíssimo. Professor Valdo. Sim. Aqui. Página 27. Sobre esse binômio de repressão e descondicionamento, a partir daí se instala a neosinapsologia, que é as neosinapses críticas próprias das deslavagens subcerebrais. A criação das neosinapses críticas próprias das lavagens subcerebrais. Eu falei disso aí antes. Já expliquei isso. Gostaria que... O caso todo é o seguinte: as neosinapses que você vai criar, elas são críticas das deslavagens cerebrais. Então, a pessoa começa a pensar todos esses macetes, esses instrumentos, essas técnicas, esses princípios, esses corolários de altas ideias que nós temos aqui de interassistencialidade que a pessoa coloca a funcionar. Então, isso aí é que ajuda, faz a deslavagem subcerebral. Então, o que é que nós temos logo de cara? EV, Arclontyne, TENEPS, tudo isso ajuda demais. Agora, os laboratórios que nós temos aqui no CAE, o processo, por exemplo, da dinâmica, do parapsiquismo, isso tudo ajuda demais. Que a pessoa começa a ver aonde que é que ela foi lavada cerebralmente. Outra coisa, nunca a pessoa que vai fazer um exame da deslavagem, ela tem uma ideia real da realidade dela. É sempre fajuta, é fantasiosa aquela ideia. Agora, depois disso, ela começa a analisar e ela vai ver que a imagem dela não é aquilo que ela pensava antes. Uma deslavagem cerebral mexe na imagem pessoal da própria pessoa e mexe, no fim de tudo, quando ela passa por uma série de coisas, no temperamento. Até o temperamento vai para o espaço. Ele tem que mudar. Por quê? A pessoa vai ter que reconhecer cedo ou tarde que ela está errando demais. Houve uma acumulação de muitos erros para chegar naquilo. Eu estou falando quando tem essas repressões muito fortes. Por exemplo, do jeito que nós escutamos de vez em quando essas perguntas, não, eu estava na igreja católica, agora que eu estou vendo, vocês viram que hoje mesmo tinha alguém falando isso. Agora que eu vi o alcance disso, como é que é, quanta coisa que não estava. Isso é a lavagem cerebral. Valdo, na política brasileira, vamos dizer, o Lula sempre bateu palmo para o Fidel, para o Chaves, e agora está querendo se aproximar do cara do Irã. O Brasil começa a ficar mais com cara de assistente de algoz por causa disso? Como Nós já estamos há muito tempo. E outra coisa, não pode falar nessas coisas, tem gente tão fanática, mandaram um e-mail para mim, danado da vida. E eles não falaram que é o Lula, não, só falaram que era um político, que eu li uma carta que era fajuta, que era apócrifa. Quando eu li aqui, eu falei que o caso era apócrifo. Mas veja, existe carta apócrifa, romance apócrifo, novela apócrifa, literatura apócrifa, mas que fala a verdade. Existe até no meio dos aqueles evangelhos apócrifos, tem coisa que é a verdade que os outros falaram. Então veja, na questão daquela processo, daquela carta apócrifa, vários dos fatos que falava sobre o Lula são baseados em fatos reais. Foi por isso que a gente leu aqui. Agora o cara falou assim, ó, você está arriscado no meu mapa. Então, olha, para você, ele não deve estar ouvindo, mas se algum amigo ouvir, fica sabendo o seguinte, a gente se encontra por aí, nas quebradas da evolução. Vamos ver o processo. Vamos ver outras cartas apócrifas. Eu leio tudo, até os evangelhos apócrifos. Já li há muito tempo, hoje eu não leio mais, porque eu não vou perder tempo com isso. Mas é preciso. Ainda agora, recentemente, tem o Evangelho Apócrifo de São Tomé. Eles estão falando muito nele aí, nessa última temporada agora. Agora, e a repercussão disso para o nosso país, no caso,
pode ter pontos positivos de aproximação de dois países e tem o lado negativo. Como é que fica essa avaliação? Mas o caso todo não é esse, não. O caso todo é que a política externa do Brasil, tem gente que ainda não sabe interpretar como é que é. Nem eu sei interpretar o que o nosso presidente da República está querendo com isso. Eles já falaram, vários já disseram, pode ser que seja verdade, que ele está querendo ser o secretário-geral da ONU. Eu não sei se isso é para fazer a política, para ficar assim mais equidistante dos Estados Unidos. Outra coisa, eles estão querendo fazer todas essas organizações dos países sul-americanos, então o presidente está procurando fazer tudo contra os Estados Unidos. Por exemplo, para comprar esses aviões aí, a jato, aquele negócio todo, os dos americanos são melhores. Lá não sei de onde é melhor. Mas eles querem comprar da França para ir contra os Estados Unidos, para que o posicionamento nosso do Brasil seja diferente, mostrando que nós estamos contra os Estados Unidos. Entendeu? Então a gente não sabe, mas é uma bobagem essa politicagem. Olha, qualquer pessoa que for defender ditador, tipo Fidel Castro, Chaves, e esse cara que é pirado, ele é pirado, ele é psicótico, esse cara lá do Irã. Eles me perdoam, mas ele é psicótico. As coisas que eu falo com essa veemência, ele chega a falar que o Holocausto não existe. Aquilo é muita disfarçatez, é muita caradurismo, é cara de pau. Que isso, gente? Tem todas as provas hoje. Falar uma coisa dessa é um deslate total. É ilogicidade, é irracionalidade. É ir contra todos os fatos. Agora o cara, liderando milhões de pessoas, ele fala isso com a maior cara de pau. Quer dizer, é psicótico. Ele tem alguma coisa na cabeça aí, algum parafuso que está solto. Não há dúvida. Esse cara não é. Agora, o Lula chegar e bater pau. Eles acham que estão fazendo isso porque tem interesse econômico financeiro entre o Brasil e eles. Não se sabe. Outra coisa, dizem que vai voltar aqui, né, esse ano, qualquer hora ele vai estar aqui de volta. Agora eu estou vendo, o Everton, eu queria te pedir para colocar depois lá, que eu já fiz uma revisão do primeiro verbete, e outra coisa, caiu o queixo, impressionante de bem feito. Agora, precisa de colocar as iniciais no fim de todos os 20. Olha as iniciais, eles não deram para você, não? Ah, então, é preciso de ver. Pega para mim e põe todas elas lá no fim, que eu quero saber como é que é. Agora, outra coisa. Você anotou aqueles negócios amarelos, é preciso examinar lá o que é aquilo e tirar logo que for possível. Uma delas é o seguinte, as datações, é preciso saber se aquele nome de uma das datações que você marcou não é o pseudônimo do cara, que às vezes é o mesmo sujeito. Isso a gente tem que saber. Eu não pesquisei, tem que fazer pesquisa. Tá bom? Você olha para mim lá, eu vou continuar, hein? Daqui a pouco eu vou te dar os 20 para você fazer as cópias, para nós dar para os dois aí fazer a revisão, e depois eu vou trazer aqui para nós vermos o que vai dar. Eu não vou voltar isso, se ele estiver bom igual esse primeiro, eu não vou voltar para ninguém ver isso mais não. Eu já estou revisando, já vou dar para eles fazer a revisão de forma, etc. tal, e nós vamos trazer aqui para o debate. Professor, tá certo? Nós já estamos atrasados com isso, gente. Já era para ter sido feito, ó. Era no ano passado. Professor, aqui em cima, Leandro, oi, para falar um pouquinho sobre isso. Eu estava olhando esse documento que o senhor tem também, né, com as marcações lá em amarelo do Everton, que eu tinha pensado de fazer, se não é o caso, eu já olhei os 20, esses dados que estão faltando, enviar talvez para os autores preencherem. O que você acha? Porque é uma forma de ajudar eles. Põe fogo nisso, porque senão vai atrasar tudo de novo. Agora, eu só te pergunto, qual a recomendação que você me dá? Eu posso continuar fazendo a revisão dos outros? Do jeito que eles estão? Eu acho que sim. Pelo que eu vi ali, são dados alguma coisa de bibliografia que falta às vezes, uma outra informação e a questão de dados. Vocês, né? Só me entregar já com a revisão final. A gente tá furado esse trabalho. A gente não tinha visto esses detalhes. Coisa. Um outro passou tá mesmo. Muito bem feito o primeiro que eu vi, tá? Uhum. O verbete está muito bom. Está muito bom. Uma observação. Agora, eu estou retocando o que eu posso. Nas coisas todas. Acertando o número de páginas. O primeiro que retocou o grosso já foi o Everton, que ele entende tudo isso, igual eu.
Agora, eu estou retocando em segundo lugar. Agora, esses dados, preciso de ver. Eu vou continuar, então, fazendo o retoque. Agora, ó, na hora que você for, se tiver muita novidade, você me avisa, viu? Que eu vou começar a fazer a revisão. Professor, Sim. eu queria dar uma sugestão. Porque eu acho, se for só datações, essas coisas, a gente pode pegar isso na revisão. Eu mostrei 7 coisas. Não, sim, mas estou falando... Se tem esse que está tão bem feito, tem 7, está na cara que os outros também devem estar. Por quê? Esse está muito bem feito. Não, mas o risco é o seguinte, também. se voltar para os autores, se eles mexerem em alguma coisa, tem que voltar para revisar de novo. E se tiver qualquer alteração lá, eu acho... Não, eu não pensei em voltar para os autores para eles para eles darem os dados que estão faltando. É porque se voltar para o autor é muito arriscado. Eles têm a cópia alterar um de tudo negócio lá, lá e acabou. Eles têm a cópia de tudo. Sim, exatamente. Agora, Não é para mexerem mais nos verbetes. a hora que tiver as iniciais, precisa de tê-la no fim. Eu aí posso falar do negócio aqui. As iniciais, professor, está naquele... Lembra que eu te passei um CD com uma série de dados complementares? Sei não, mas impresso? isso aí quem tem que ver é o Everton. Tá, é que nesse material, como a gente não queria ficar inserindo muita coisa, a gente passou separado. Ele não tinha, mas não de fato, pode ser separado, mas no fim do verbete tem que ter as iniciais da pessoa. E eu quero a microbiografia também junto, esse que é separado. A microbiografia tem que ser separada. Eu converso com do ela, jeito então, que para a gente ajustar isso aí. a Enciclopédia Britânica fez. Nós estamos seguindo a técnica dele. Tá certo? Eu converso Agora, com de ele, qualquer gente. maneira, eu quero dar os parabéns para você, para a equipe toda, para o Everton e para a turma, e para esse que escreveu lá, que eu não sei quem é, que esse primeiro que eu vi está muito bem feito. A turma virou enciclopedista, de fato. Eu acho que eu vou achar várias pessoas melhor do que eu aí. Professor, aproveitando só assim, já estou conversando com o Everton, porque esses detalhes que ele conhece muito de forma, já pela experiência dele, muita coisa de fato a equipe não conhece. Então a gente já quer da próxima vez, a gente já vai estar mais... O que vem aí vai ter uma opção de coisa. A gente quer se qualificar mais, porque a gente também quer começar a cobrar mais isso dos autores, né, para o pessoal ficar mais... Agora, cada um que tiver, eu vou separar as bobagens que tem e vou trazer. Vou falar um por um. A hora que eu tiver aí o que é, eu vou falar quem é, vocês já ficam sabendo. Né? Sei, mas eu estou esperando primeiro eu consertar. Eu não vou falar aqui com o negócio sem conserto. Vamos esperar o conserto. E outra coisa, preciso de mexer nisso rápido, sem essa burocracia, do jeito que você está falando, você está certo. Senão é muita burocracia, nós temos que cortar isso. Já está demorando demais. Agora, nós sabemos se formatação com o Everton, a gente vai mexer, formata. Eles parecem gente do judiciário brasileiro. Demoram demais. Aproveitando, se tiver gente querendo participar da equipe, procura a gente, porque a gente está com muito poucos revisores, é muito trabalho, bastante gente para fazer. Se alguém reclamar aqui, eu já vou endereçar para você na hora. É uma boa não técnica. Reclame, não, cuidado. Se reclamar, vocês vão participar. Quando reclama que está demorando, a gente pede para entrar na equipe para ajudar. É isso aí, precisa. É bom. Agora, nós estamos criando uns monstros, o povo está ficando afiado, agudo. Tem uma grande agudização mental somática do assunto. Está entendendo? Tá bom. Olha, o primeiro que eu vi ultrapassou a minha expectativa. Eu não sei se colocaram o primeiro lá de escolha, sabe? Não sei nada, né? Às vezes estão passando mel na boca, né? Não sabe. Eu vou ver os próximos. Essa semana eu vou ver o resto. Pode falar. A ordem de colocação foi aleatória. Ah, foi? Foi. Foi aqueles 10. Você quer saber quem é a pessoa? Não, é só depois. Quero saber todos eles. A hora que eu for falar aqui, eu já quero falar ou para meter o pau ou para, entende? Falar a favor. Vamos ver o que é. Aquilo, ó, aqui. Vamos dar um jeito nisso. Quem é que está comigo? Professor, letra B? Letra B? Letra B. Aqui na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, o grilhão da inconsciência. A inconsciência ou a boa vontade, elas servem como atenuante nesses processos de interprisão ou de... Não, é um grilhão. Grilhão, você sabe, é um negócio negativo. Certo, é um mas peso assim... que a pessoa tem.
Que a pessoa tem... Grilhão é o verdadeiro trafar. Trafar quer dizer traço, fardo. É uma pessoa que tem um grilhão. Geralmente eu falo assim, aquela pessoa que carrega um peso nas costas. Entende? É o O grilhão. fato dela não saber o que está fazendo... Pois é, mas isso é inconsciência. A inconsciência negativa de alguma coisa que a pessoa precisa de ser consciente, ela não é a pior coisa que pode acontecer com a consciência. É essa inconsciência. E a boa vontade, professor, a pessoa quer A boa ajudar, vontade mas está já prejudicando. é alguma coisa. Então ela não fica com tanta culpa, mas não é o ideal. O ideal é ter o discernimento. A boa intenção, a mesma coisa, a boa vontade. Nós temos que ter discernimento, é saber distinguir o que é o bom. É isso que falta. Isso aí é inconsciência. Então, o grilhão da inconsciência, isso aí é o resumo de tudo. É o grilhão da inconsciência que ainda deixa tanta consréu, que ainda existe tanta consréu, tanta gente da baratosfera, essa parapopulação grande, é o grilhão da inconsciência. Então, muita gente proto-reptiliana, quer dizer, ainda estão se rastejando. Estão rastejando. Ainda o nível é baixo. De logicidade, de racionalidade. Sabe? Eu estou vendo que tem alguém aí perto de você hoje aqui, participando aí. O que você está achando da Tetur? Você não vai falar nada? Você tinha que perguntar, você sempre foi de perguntar, de brigar com as ideias. Ela era pequenininha, já brigava com as ideias comigo, o que há? O que houve? Uma hora você dá aí o microfone para ela, vamos ver o que ela fala. Fala de sério. Mas olha, quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Como é que nós estamos? Então eu vou ler aqui uma coisa. Caracterologia. 7 categorias de ajudante de algoz mais comuns no holopensene da sociedade ainda patológica. Empregado. O ajudante do patrão algoz. Esposa, a ajudante do marido algoz. Filho, o ajudante do pai algoz. Funcionário, o ajudante do executivo ou empreendedor algoz. Profissional, o ajudante do superior algoz no exercício da profissão. Servidor público, o ajudante do chefe de repartição algoz. Suboficial, o ajudante de ordem do oficial hierárquico algoz. Gente, coloca agora tudo isso aqui no nazismo. Vocês vão começar a entender o que é algoz. O que eram os nazistas? O que era a SS? O que era a Gestapo? Como era o processo do nazismo? E depois fizeram lá o tribunal de Nuremberg e todo mundo chegou e falou assim, eu segui as ordens. E a maioria daqueles que falaram isso, todos eles foram mortos. Vocês sabem, eles mandaram matar. Né? Enforcaram, né? Alguns foram enforcados, etc. Tal. Teve gente que suicidou antes da forca. Agora, tudo era isso aqui. O ajudante. Agora aqui, taxologia. As duas características das colaborações maléficas. Colaboração maléfica direta. O mantenedor e o carregador das armas do assassino, o instrumentador do torturador, os executores das imolações do ditador sanguinário, o ajudante de ordens, o comparsa e o defensor do líder baratosférico, o disseminador de fofoca estigmatizadora gerada pelo intimidador. Agora, 2, colaboração maléfica indireta. O cientista, o projetista, o fabricante e o comercializador da arma, do assassino ou dos instrumentos do torturador. Então, aquele cara que fez a bomba atômica, trabalhou com isso. O outro que fez a metralhadora e outra coisa por aí afora. Os funcionários domésticos do ditador sanguinário. O admirador do líder baratosférico. Esses artistas do Brasil que batem palma para o Fidel Castro até hoje. Esses são o quê? Ajudante ao gosto. São ou não são? E tem alguns com uma força enorme na imprensa, que são cantores, etc. O ouvinte passivo da fofoca estigmatizadora gerada pelo intimidador.
Olha só, o ouvinte passivo da fofoca estigmatizadora gerada pelo intimidador. Ele não fala nada, ele fica calado. O silêncio, às vezes, leva a pessoa para a baratosfera. Vocês já pensaram nisso? Quer dizer, até o silêncio pode levar a pessoa para a baratosfera. Valdo, eu estava pensando essa multidão toda e é uma multidão grande, geralmente até a maioria da população, que apoia o ditador Bravo. Seria um caso até indireto, mas também tem um lado. Existe, então, uma parapopulação dos ajudantes de algoz. Tá certo? Gente, presta atenção só no nazismo. Milhões ajudaram os nazistas. Era ajudante de algoz. E ajudando um cara louco, que era o Hitler. E foi bem popular o caso do Hitler. Não, e bateram palma para ele, todo mundo ficava investigado a hora que ele passava. Faziam exposições com milhares de pessoas na praça pública, enorme. Manifestações enormes da multidão desvairada. E outra toda certinha. Ela não mostrava desvairamento nenhum desvario. Certinho. Isso é terrível você pensar. E o Holocausto, tudo calado, ninguém falava nada. Matando gente, matando gente. Não é fácil. A pessoa rebelde está nessa faixa de transição, de sair dessa condição para o ideal? Ou é outra linha? Não, às vezes ela está numa condição que é só dela, específica. Ela chegou num ponto que às vezes ela perdeu a paciência, então ela se rebela. Então isso aí varia muito da condição. O que é? O que é que propele, impele, que joga a pessoa, que detona o processo da intencionalidade, da vontade, das energias dela para aquilo? Isso varia muito, depende do ambiente, a situação como é que é. Agora, tem que examinar, né? Dentro daquele momento evolutivo, por que foi? Agora, às vezes a pessoa fica muito revoltada a hora que ela descobre a posição esquerda que ela estava. Então aquilo mexe, ela começa a pensar, como eu fui burro durante tanto tempo, como eu fui totalmente amaurótica, cega, não vi nada disso. Quer dizer, dá então um diploma de ignorância, de apedeutismo, vamos dizer, de erronia enorme para si mesma. Então a pessoa fica revoltada. Tem muito disso. Essa aí talvez seja das coisas mais comuns que tem atualmente aí. Alguns desses casos ocorrem com pessoas que fizeram curso intermissivo ainda. Mas o que você quer? Fica. É o auto-ódio. Ela fica com raiva de si. Pela burrice que ela cometeu, a cegueira que ela deixou passar. Então, ela começa a ficar mais exigente e às vezes ela passa da conta. É aí que vem o excesso, a rebelião, a briga. Às vezes ela fica pior do que o almoço. Precisa ter cuidado com isso. A hora que ela passa da conta. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 100 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 25 perguntas respondidas online, 48 votos presenciais, 10 votos online e foram hoje 175 acessos simultâneos. Hoje vamos ter 5 recados. Neida, acoplamentarium, Judite, curso 40 manobras, Isabel, curso balanço interassistencial, consciência centrológico, Alexandre, palestra, cheques na Cognópolis, Marcos e São Pipoca. Boa tarde a todos. Estamos convidando os tertulianos e teletertulianos que têm interesse em participar do acoplamentário do mês de abril a realizar as suas inscrições. Ele vai ocorrer do dia 23 a 25 de abril e a temática desse mês é Maxifraternismo. Os epicons deste evento serão os professores Alcir Alves e Hernande Leite. Lembrando aos teletertulianos que têm interesse em participar que restam poucas vagas. Me parece que 13 vagas. Então, por favor, dirijam-se à recepção e realize a sua inscrição.
Maiores informações no telefone 3525-2652. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. O convite é para o curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso, ele é teático. Então, os participantes, eles terão a oportunidade de experienciar as manobras durante o curso. Será com o professor Epicom Mário de Oliveira, e ele ocorrerá em 2 módulos. O primeiro módulo é 15 e 16 de maio, e o segundo módulo, 12 e 13 de junho. Para maiores informações e as inscrições, na secretaria do CAEC, ou pelo telefone 045 é o código 3525-2652. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O balanço interassistencial conscienciocentrológico, ou simplesmente BIC, está ocorrendo no discernimento durante todo o dia de hoje. Agora, a partir das 14h40, em ponto, serão apresentadas as seguintes instituições conscienciocêntricas: IAC, IPC, Intercamp, OIC, Reaprendência, Unescom e Unicim. Está muito interessante o trabalho, muito sério, todos estão convidados, é uma atividade muito importante para todos nós na conscienciologia. Contamos com vocês. Bom, gostaríamos de convidar a todos e todas para a palestra sobre a cultura árabe, que vai acontecer aqui na Cognópolis, com 2 sheiks de Foz do Iguaçu, que são o Ahmad Mazloum e Mohsin Al-Hassani. Acho que eu falei certo o nome deles. É importante a gente ressaltar que se trata de uma iniciativa dos próprios sheiks de conhecer a Cognópolis e a conscienciologia. E eles já sabem que o nosso público é bastante questionador, que nós vamos fazer um debate realmente, então eles estão vindo para apresentar as ideias da cultura árabe e do Islã, mas também para responder as nossas perguntas. É interessante também a gente colocar que vai ser doada uma coleção de livros para compor a Islânteca da Holoteca, tá certo? E após a palestra será oferecido um coquetel também para todos os presentes. O evento ele é gratuito e todos estão convidados. Sábado que vem, das 19 às 21 horas, no Auditório do Discernimento. Obrigado. Então, gente, vocês trocariam fama, reconhecimento e conforto arduamente conquistados pelo risco, pela antipatia e repúdio de toda uma nação apenas para fazer justiça para alguém que você nem conhece? No entanto, que sabe da inocência numa acusação. Então, a gente está divulgando para amanhã, às 8 horas, no Auditório do Discernimento, o filme A Vida de Émile Zola. Tá? Um filme americano de 116 minutos, recomendado pelo Valdo, e que aborda temas como cosmoética, politicologia, megafraternismo, grupo Carmalidade, entre outros. Tá? Então, a gente conta com todo mundo. Todos os recursos são destinados ao discernimento. Tá, obrigado. O verbete eleito para amanhã foi Consciex, pesquisadora e especialidade em intermissiologia. Obrigada e boa tarde a todos.